Olá, pessoal, boa noite para todos. Ah, vamos ver aqui, tá? Estão todos me vendo e ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem e vendo? Ótimo. Então, boa noite aí para todos. É uma alegria estar aqui presente novamente com vocês. Estou com saudades das lives e pretendo fazer um pouco mais. Eu não digo que seja muito, porque não dá tempo, infelizmente. Mas vamos em frente. Então, eu gostaria que vocês aí escrevessem, os que estão de outros países, que escrevessem o nome do país, só para termos uma noção de quais países que tem gente nos assistindo. Eu sei que tem gente de Portugal e até do Brasil. Então vamos lá. Bem, pessoal, eu gostaria de adiantar algumas coisas para vocês, enquanto vocês vão escrevendo aí, que é o seguinte: eu vi alguns comentários aí, alguns minutos atrás, de pessoas falando ou achando que eu vou falar sobre transição planetária. A proposta desse trabalho de hoje não é para isso. A gente pretende agendar aí uma próxima, especificamente para isso, mas essa de hoje não é. Essa de hoje é para orientar vocês, ajudar as pessoas, porque para enfrentar, para atravessar toda essa transição planetária, as pessoas precisam estar preparadas para isso, preparadas interiormente. E isso não é uma coisa que vocês conseguem numa live, no final de semana. É muito mais complexo que isso. Eu estou falando, eu estou aqui falando para vocês, o que seria maravilhoso é que todos pudessem se tornar iniciados. Sabe o que é ser um iniciado? Iniciado, antigamente isso era chamado de iniciação nas ciências ocultas. Né? Que ciências ocultas são essas? Então, é um conhecimento que não é vulgar, não é um conhecimento assim popular, não é um conhecimento comum, não é um conhecimento religioso. Então, é por isso que foi criados os termos esotérico e exotérico. As pessoas que seguem religiões são exotéricas, que são aquelas que têm acesso a um conhecimento extremamente elementar, bem chão mesmo. Já o conhecimento esotérico significa aquele conhecimento muito mais profundo, que hoje em dia vem sendo comprovado tudo, já não é hoje em dia, já de muitos anos, pela física quântica, né? Todas as crenças, os conhecimentos que sempre se teve dessa área esotérica, hoje é praticamente tudo comprovado pela física quântica. Então, o Leonardo Ribeiro, eu não vou dar nenhuma atualização de informações nesse evento, nessa live. A divulgação que foi feita, que foi
direcionada para outro tema, que é o que eu vou falar, um tema de preparação para que as pessoas entendam, pelo menos entendam o que está acontecendo no mundo. Eu tenho uma dificuldade enorme de transmitir isso para as pessoas, porque eu vejo que elas não sabem nada de nada. Então, eu quero transmitir uma base, vamos dizer assim, para você entender de álgebra, você tem que aprender matemática básica. Ninguém consegue entender a álgebra se não começar pelo 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Então, neste campo aqui que nós estamos, é justamente isso que está faltando para as pessoas, porque eu não consigo transmitir informação avançada para as pessoas se elas não têm o básico. E, logicamente, que eu estou aqui generalizando, né, para todos, né, porque eu sei que tem gente, tem pessoas aí que têm um conhecimento mais avançado, são pesquisadores e tudo mais, mas a maioria não tem. Então, a minha intenção, o meu objetivo é transmitir para vocês esse conhecimento básico. Porém, eu percebo que mesmo quem tem conhecimento mais avançado, ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, o que eu vou colocar aqui hoje para vocês é justamente uma base para tudo isso. E vou colocar numa linguagem mais acessível possível, de uma forma mais didática possível, tudo para que vocês entendam depois, quando eu for explicar como é que está sendo a transformação das pessoas de uma terceira para a quarta, para uma quinta dimensão. Não pensem que é 2, 3 palavras ou uma página inteira de um livro que explica isso, porque não é. É preciso muito, muito, muito mais conhecimento para você entender realmente. O ser humano é muito complexo, a vida é muito complexa, e as pessoas precisam entender. Olha, quer ver o que eu vou dizer aqui? As pessoas precisam entender que elas existem, porque a maioria, começando por aí, a maioria nem sequer sabe que existe. Lembram-se daquela frase de William Shakespeare que diz: ser ou não ser, eis a questão. Isso faz parte da filosofia, do estudo da filosofia. Ser ou não ser, eis a questão. Você é ou você não é? Isso significa você existe ou não existe? Porque se existe, você precisa saber disso, ter consciência disso. Se você entrar para uma faculdade de psicologia, esse é um dos temas que é debatido, que é estudado, inclusive também pelos grandes filósofos que já existiram. Então, essa frase ser ou não ser está diretamente relacionada com a questão eu sou. Então, a palavra eu sou significa tudo. Quando perguntaram para Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus na época sobre o Pai, né, o Criador universal e tal, ele falou: eu sou o que eu sou, a resposta que ele deu. Eu sempre digo que essa resposta é a resposta mais perfeita que alguém poderia dar para essa questão, que é o eu sou, que está diretamente ligado a quem você é. Qual é a sua missão de vida?
De onde você veio? Para onde você vai? Então, isso está ligado à origem do ser, em nível espiritual, uma coisa muito profunda. Mas as pessoas estão aqui na Terra, num planeta. Eu vou colocar umas palavras simples para vocês, para que entendam. O planeta Terra é um planeta de expiação, né? As pessoas estão aqui, as pessoas que eu digo, vamos colocar assim, os espíritos, porque fica mais abrangente, os espíritos, o ser humano, o espírito humano, ele não é o criado aqui na Terra, ele veio trazido de fora, dentro de um processo muito complexo, de muitos milhares de anos atrás, e ele está passando por um período aqui de privações e provações. As provações advêm das privações. E estão aqui amadurecendo, se desenvolvendo através de um processo de queima de todas as energias pesadas que adquiriram em suas caminhadas pelo universo. Cada espírito humano que está aqui é muito antigo. Hoje me fizeram uma pergunta: e as crianças? O que vai acontecer com as crianças? Coitadinhas, estão sofrendo tanto, estão sendo tão perseguidas, tão usadas, e tão isso, tão aquilo, e elas são tão inocentes. Não são inocentes. As crianças também são muito antigas e todas têm um processo kármico complexo em suas costas. E nós estamos vivendo aqui um momento de preparação para um grande salto que já começou, né? A preparação, na verdade, ela já está quase no final, e uma mudança muito profunda vai ocorrer no mundo. Então, vocês precisam entender isso, que tudo o que passaram até o presente momento de suas vidas, do que vocês se lembram, vai mudar. Tudo vai mudar. Há uma mudança gradativa e cada vez mais rápida, e a mudança será profunda. E eu estou. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é justamente uma tentativa de mostrar o quanto vai ser profunda. Mais para o final, eu vou mostrar uns outros projetos aí que estão em andamento nesse sentido, porque nós estamos aí trabalhando muito com a plataforma lá da Ergon Play, né, que foi criada justamente para a gente colocar todo esse material no mesmo lugar, e isso tudo por um valor menor possível. O que eu quero dizer com isso? Porque antes eu ficava dando curso, né? Porque para transmitir alguma coisa tem que ser através de curso, porque tem que ter uma sequência, eu tenho que conhecer melhor as pessoas que estão ali. Enfim, é um conjunto de coisas importantes. Então, só em vídeos para o YouTube, assim, esporádico, solto, não dá para fazer um aprofundamento. Então, criamos a plataforma, porque lá, desculpa, a gente coloca tudo e as pessoas vão acessando. E as pessoas estando participando lá, nós poderemos nos integrar depois pelo Telegram, no processo de comunicação. Eu tenho falhado um pouco quanto a isso, porque tenho tido muita excesso de trabalho, de coisas para ser feitas e compromissos e tudo mais, mas nós estamos aí desenvolvendo projetos bem bacanas aí que vai alimentar todo mundo cada vez mais e de uma forma cada vez mais profunda, mais bem elaborada. Eu gosto das coisas com qualidade, eu não gosto de fazer nada mal feito.
Vocês já devem ter percebido isso, os vídeos são cada vez mais caprichados. Então, eu acredito que tem aí... Quem de vocês aí faz parte do Ergon Play? Por favor, me coloca aí algumas... O que vocês estão achando da plataforma, né? Quem está participando lá. Estamos, assim, com projetos gigantescos para passar para vocês. Eu estou trabalhando bastante em um dos projetos, que é a pupila dos meus olhos, né? Que coisa que eu venho há muitos anos mexendo com isso e elaborando e tal, e agora no próximo ano vai começar a se tornar realidade, que é uma enorme produtora de conteúdo para TV, internet, cinema, que é a Quântica Produções. Ela já existe, é uma empresa, então, que está sendo montada justamente para poder produzir filmes de cinema, de TV, séries, tudo com esses ensinamentos, numa linguagem assim bem moderna, com animação gráfica, com tudo. Então, isso vai se tornar uma realidade no próximo ano. Então, como vocês estão vendo, não estou parando, não vai ficar só em lives e videozinhos, não. Vai muito além de tudo isso. E eu gostaria muito de ter todos vocês participando aí com a gente nisso tudo. Vai ter muito emprego para as pessoas que gostam de trabalhar nessa área de comunicação. Então, vão ter aqueles que vão poder trabalhar em casa, nas suas cidades, né, pela internet, e outros que vão ser presencialmente. Nós vamos ter sets de filmagem, né, aqueles galpões imensos, com muita gente trabalhando. Então isso já começa a ser uma realidade no próximo ano, porque iniciaremos a parte prática da coisa. Então, Luísa Angeli, que legal, vocês fazem parte. Muito bem. Então, estamos aqui, portanto, unindo esforços com muita gente, muitos amigos, profissionais, administradores e tudo mais, para poderem fazer tudo isso e transformar numa realidade. Mas eu não vou falar todos os projetos aqui hoje, senão vai tomar muito tempo. Um dia eu faço uma live só sobre isso para vocês, porque nós vamos poder engajar muita gente nisso tudo. Um outro projeto que está conectado diretamente com esse primeiro aí que eu falei é a Academia da Sétima Arte, que vai ser uma escola online, presencial, para todas as áreas de comunicação, todas, principalmente de cinema, desde a costureira que faz a roupa dos artistas, o marceneiro que faz os cenários, né, o projetista que faz as coisas. Então, o trabalho ele vai ser muito movimentado. Nós vamos ter aí acesso à comunicação para o mundo inteiro. As parcerias que eu tenho feito parcerias aí com produtoras lá dos Estados Unidos, que estão juntos colaborando nisso tudo. E por isso que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa muito grande e de primeiro mundo. Nada vai ser improvisado, tudo vai ser profissional. Aqui no Brasil já temos aí diretores que são velhos amigos meus, diretores de cinema, diretores de TV e tudo mais, que a gente já vem trabalhando nesse projeto há tempos. Para quem não sabe, eu fui publicitário durante 25 anos, eu sou artista plástico, sou ilustrador gráfico, eu atuei durante esse tempo todo com muitas áreas diferentes de comunicações, então eu tenho muito conhecimento sobre isso, sobre toda essa parte. Por isso que
esses projetos todos agora, tudo que eu aprendi desde meus 18 anos de idade, aí, 17 anos de idade, até há pouco tempo, eu não paro de aprender, eu estou sempre aprendendo. Vou colocar tudo isso em prática para transmitir conhecimento para as pessoas. Conhecimentos que vão advir não somente da minha parte, mas de grandes pensadores aí do mundo inteiro. Então, eu tenho quadros, né, pinturas aí, muitos países, que já faz tempo que eu parei de pintar. Mas eu, uma época, pintei muito, vendi muito quadro para o exterior e tudo mais. Então, é só umas pinceladinhas para vocês saberem um pouco mais. Mas vamos lá, não vamos tomar muito tempo aqui, porque eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Então, nós vamos falar agora sobre energia. Energia, todo mundo que trabalha com reiki, que trabalha com acupuntura, que trabalha com plantas medicinais, na fitoterapia, enfim, todas as terapias holísticas. Eu tenho mais de 40 cursos na área de terapias holísticas, né? Acupuntura, radiestesia, radiônica, psicotrônica, muita coisa, muito. Na medicina oriental, e trabalhei como terapeuta durante muito tempo. Então, hoje não faço mais isso, porque não dá. Meu negócio hoje é comunicar, transmitir. Então, eu vou mostrar para vocês coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Agora, vou mostrar aqui agora. Bom, pessoal, de onde é que vem a energia da vida? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que essa energia da vida circula? Quais os caminhos que ela percorre? Como que ela chega até você? Se você aprender sobre isso, aliás, teria que aprender, vai ter que aprender, porque todas as pessoas no mundo têm que saber isso. Primeiro, para pararem de acreditar em tanta bobagem que eu vejo aí, que não tem menor fundamento. Quando você começa a conhecer os caminhos da energia, começa a mudar os conceitos também. Uma coisa que eu vejo que é muito arraigada, até mesmo nos espiritualistas, é que eles têm uns conceitos sobre Deus, sobre a vida e tal, que são conceitos católicos. Tem que superar isso. São conceitos extremamente limitados, fora da realidade, fora da caixinha. Então, precisa mudar tudo isso. Então, vamos começar assim. Eu vou colocar uma linguagem bem simples para que todo mundo entenda. Então, de onde vem a energia da vida? Então, eu vou agora colocar imagens para vocês verem. Eu não vou aqui mais poder, durante algum tempinho, aqui ficar lendo o que vocês estão escrevendo. Eu vou compartilhar minha tela para poder ir explicando para vocês. A fonte da vida, eu vou começar a explicar sobre isso a partir. Ela não é a fonte ainda primeira, original de tudo, mas para nós é a parte mais importante. Porque para o ser humano, o nosso universo é a nossa Via Láctea. A Via Láctea é tão grande, mas é tão grande, que para nós é um universo. Ela é tão grande que os cientistas, como vocês sabem, os cientistas da NASA, que lançaram se não me engano, foi a Voyager, já faz muitos anos que eles lançaram um foguete, né? E depois se separou as partes lá, e só uma pequena parte está viajando para o cosmos. Então, ficou há muito tempo, anos e anos e anos, até que ela começou a se afastar além do nosso sistema solar. E aí ela entra numa imensidão de espaço vazio que vai levar ainda muitos anos
para se aproximar de outro sistema solar mais próximo. Vocês sabem o que é isso? Conseguem imaginar o que é isso? E olha que ela voa numa velocidade espantosa pelo cosmos. Então, eu estou me referindo a isso para dar uma noção do quão grande é esta nossa galáxia. Teria que ser calculados assim, tipo velocidade da luz. Se essa nave viajasse na velocidade da luz, partindo da Terra para chegar ao centro da galáxia, e viajando na velocidade da luz, se não me engano, 300 milhões de quilômetros por segundo. Olha a velocidade que é isso. Ela levaria 100 mil anos para chegar no centro da galáxia. Então, bom, então vamos partir daí. O nosso universo local, que é uma galáxia chamada de universo local. O nosso universo local é a Via Láctea, né? Porém, lembrando que existe milhões, bilhões de galáxias pelo universo, em dimensões diferentes. Tá? A grandeza disso tudo, nenhum ser humano consegue imaginar. Bom, o centro da nossa galáxia, ela tem 2 sóis centrais. Esses 2 sóis centrais, que são masculino e feminino, porque a polaridade, tudo no universo é dessa forma, de uma polaridade complementar. Então, ela é desses sóis chamado de alfa e ômega. Então, alfa e ômega é aquilo mesmo que Jesus disse: eu sou o princípio e o fim. Na verdade, quem disse isso não foi Jesus, foi o Cristo cósmico através de Jesus. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu sei que praticamente ninguém entende essa frase como deveria, mas vocês vão entender depois. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela agora para poder explicar o restante. Só um minutinho. Pronto, estou compartilhando com vocês. Vamos então conhecer agora o caminho da energia da vida. Bem, vocês estão vendo aqui que temos aqui no número 1, coloquei aqui a Via Láctea. Aqui tem 2 sóis, né, um amarelinho e um branco, que seria alfa e ômega. Tá? Então, os 2 sóis centrais, eles são as 2 maiores inteligências da galáxia. São o nosso pai e mãe galácticos. A vida é gerada a partir do centro galáctico. Este centro galáctico é de onde vem toda a energia que alimenta todos os sistemas solares, todas as nebulosas, todos os sóis, planetas e tudo que existe na galáxia. Então, de lá é transmitido a energia que vem, por exemplo, agora a gente já sabe que essa energia que sai do centro do Sol galáctico, alfa e ômega, ela se irradia para toda a galáxia. Mas nós vamos fixar aqui na questão do nosso planeta e dos seres humanos da Terra. Então, é daqui que vem todo esse processo. Mas antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu vou mostrar outra coisa.
para que vocês entendam melhor, deixa eu ver se é esse aqui. Ah, aqui mesmo. Vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma energia de alta voltagem que sai lá da central de produção, que seria as usinas hidrelétricas, por exemplo. Aí, através de cabos de alta tensão, ela vem para os postes. Essa alta tensão, ela é transmitida numa voltagem média para os postes de uma cidade, né? Aqui nos cabos chega a ser 13.000 quilowatts, é uma energia muito elevada, energia elétrica. E quando depois vem para os postes de uma rua, ela já passou por transformadores, já reduziu essa energia, depois vem para outro transformador, que é esses que tem na rua da sua casa, ela rebaixa esta energia para 110 ou 220 para ir para os prédios e para as casas, e de lá vai para o seu telefone, para a luz elétrica e tudo mais. Então, nas redes de distribuição primárias estão instalados os transformadores e distribuidores de fixação nos postes e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque é o mesmo princípio do que eu vou mostrar em nível cósmico. É exatamente a mesma coisa. Então, aqui, ó. Esse é o caminho da energia elétrica. Ela sai de uma central, passa por um elevador de alta tensão, é jogada nas torres de retransmissão, e lá para frente ele tem os rebaixadores que vão diminuindo a voltagem, vai abaixando, abaixa aqui, abaixa novamente, para poder ser distribuído para as habitações, escolas, prédios e tudo na cidade, e as indústrias e tudo mais. Então, funciona dentro desse princípio simples, e é exatamente dessa forma que a nossa energia cósmica é transmitida. Só que não tem cabos e os retransmissores são sóis. O Sol de cada sistema solar é como se fosse um transformador de energia e um repetidor de energia. Tá bom? Deu para entender? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Interromper compartilhamento. Vamos lá. Vocês, só para saber se vocês estão vendo as imagens que eu estou mostrando, por favor, me falem aí. Deu para ver as imagens que eu mostrei? Sim, ok. Ótimo, então eu vou continuar lá para que vocês entendam onde quero chegar e vocês vão ficar maravilhados com onde vamos chegar. Ok, então vou retransmitir novamente. Compartilhar a tela, compartilhar aqui, janela. Pronto, estamos aqui novamente. Então, bom, então já entenderam aí como é que é o processo, né? Então, sai de uma fonte. Então, essa fonte central aqui de transmissão, que seria uma hidrelétrica aqui na Terra, ela corresponde ao Sol central da galáxia. Tá? Depois ela emite essa energia que vem sendo distribuído para todos, só que aí seriam através de sóis em tamanhos diferentes.
eu quero lembrar que existem sóis muito grandes. O nosso Sol, ele é muito pequeno perto de outros sóis. Então, eu também quero lembrar, antes de mostrar o quadro seguinte, que, ah, que nosso planeta ele está conectado energeticamente a uma nebulosa de Pleiades, das Pleiades, cujo Sol central é Alcione. E a estrela de Alcione é muito, muito, muito maior que o nosso Sol. Caberia, eu não me lembro agora quanto, mas centenas, milhares de sóis nossos dentro daquele outro Sol. Então, mas mesmo assim ele é insignificante perto de Alfa e Ômega. Então, o Sol central da galáxia é limite para os sóis. Os sóis seriam, além de serem uma espécie de repetidores de energia, eles também vão reduzindo a altíssima potência de transmissão que vem do Sol central da galáxia. E isso é muito importante frisar para que vocês entendam sobre energia. É por isso que quando eu digo que é um ser, por exemplo, um arcanjo ele não pode vir para a Terra do jeito que ele é lá em cima. Isso não existe. Nenhum arcanjo pode se aproximar da Terra porque a potência de energia dele é tão alta que torraria o planeta Terra inteiro. Então, ele precisa, para fazer qualquer tipo de aproximação com a Terra, um arcanjo precisa reduzir a sua energia. E ele sabe como fazer isso, porque o ser humano nem sequer imagina que isso exista. Ele tem que reduzir o potencial de energia dele. Então, o que eu quero ilustrar para vocês aqui? Que um personagem cósmico como um Jesus, que o nome Jesus é o nome que é batizado aqui na Terra, né? Porque o nome dele mesmo não é esse. Então, ele, para vir para a Terra, ele precisou antes ter nascido em muitos outros planetas, primeiro estrelas, depois planetas. Ele precisou passar um tempo nesses planetas todos para ir reduzindo a energia dele. Isso levou muito tempo até ele conseguir chegar na Terra e poder encarnar aqui num corpinho de um bebê. Então, o que encarnou aqui no corpo de um bebê na Terra é um pedacinho do que ele é realmente. Tá? Então, para que entendam isso, que no universo existem as necessidades de ajustes da energia. Então, os sóis, eles são portais dimensionais. Então, e a função principal de um Sol é de receber a energia de outros sóis mais elevados, e, no caso do Sol da Terra, é de retransmitir esta energia para o seu sistema solar, ou seja, para os planetas, ou seja, para a Terra, para Vênus, para Marte, para Júpiter, Saturno e todos os planetas que giram em torno do Sol. Então, agora, antes de dar continuidade aqui, eu vou explicar outra coisa para vocês. A energia que vem aqui do Sol central da galáxia, ela não é só uma energia. Em princípio, são duas energias. Uma é cromática e a outra é eletromagnética. Então, as duas passam pelo Sol e o Sol redistribui esta energia para os planetas. Então, aqui, olha, eu coloquei um C aqui nessa flechinha que vem do Sol, que é cromático, e o E é eletromagnético. O planeta Terra recebe esta energia em toda ela, em todo o planeta recebe. Isso significa os oceanos, as montanhas, as florestas, todo tipo de ser vivo, as aves, os peixes, tudo é alimentado por essa energia da vida que chega na Terra.
Se apagar este sol aqui, ele não transmitir mais energia para cá, a nossa Terra se congelaria e morria tudo. Ficava uma bola de gelo, morta, tá bom? Então vamos lá. Essa energia chegando até a Terra, ela é retransmitida da atmosfera do planeta, enfim, de toda a parte da natureza aqui, ela é retransmitida aqui. Eu coloquei a natureza aqui em cima, no quarto nível aqui. A natureza toda recebe da fonte da vida esta energia que a mantém viva. Então, e isto é redistribuído para os seres vivos, ser humano, animais, peixes, aves e toda a floresta, plantas, raízes e até as pedras, tudo é alimentado por essa energia. Então, só que o que faltou de eu colocar uma flechinha mostrando que também recebemos energia diretamente aqui do Sol, né? Os seres vivos também recebem energia para cá direto. Então, prestem bem atenção ao que eu vou dizer. A primeira energia que vem para o planeta e redistribuída através da natureza, ela é chamada de energia telúrica. Energia telúrica. E nós recebemos diretamente do Sol a energia cromática e a eletromagnética. O ser humano recebe esta energia dessa forma, e esta energia que mantém a vida no seu corpo, nos animais e tudo mais. Por isso que é muito importante o sono, você dormir à noite, porque é o momento que o seu corpo astral se desprende do corpo físico para poder receber muito mais energia diretamente do cosmos, que vem lá do Sol e tudo mais. Então, agora eu vou mostrar para vocês o caminho da energia no corpo humano. Tá? Então, eu coloquei esses outros gráficos aqui, essas ilustrações, para mostrar o seguinte: a energia, quando chega no corpo humano, ela tem outro caminho que percorre. Então, ela entra no corpo humano pelo coronário, pelo chakra coronário, que está aqui em cima, que eu vou mostrar isso em outros gráficos. Depois que passa por todos os chakras, ela entra na circulação dos meridianos da acupuntura. Então, isso eu vou mostrar aqui através de outros gráficos. Vamos lá. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo os chakras. Chakras significa rodas, são as rodas aqui que são essas. Eles se projetam para fora do corpo como se fossem cones, dessa forma. Cada um dos chakras está ligados. Deixa eu ver se eu coloquei essa imagem. Ela está ligadas assim a órgãos e principalmente a glândulas. Então, nós temos 7 chakras principais e 7 glândulas principais. Então, os chakras eles se projetam para frente e também para trás. E eles têm um movimento de giro para a direita e para a esquerda simultaneamente, né? Ele vai girando assim, para lá e para cá, para lá e para cá. Esse é o pulsar dos chakras que mantém a energia da vida no corpo. Então, nós temos aqui em cima o chakra da coroa, ou coronário, que está ligado à parte espiritual. É o chakra assim mais pro violeta e dourado. Aqui não está dito isso, mas é. Então, a energia cósmica entra aqui por cima. Aqui tem um cone invertido aqui em cima, assim como se fosse um cálice. Tanto é que o chakra coronário também é chamado de cálice. A energia entra por cima e começa a circular no corpo humano, passando de chakra para chakra. E como os chakras são mini portais dimensionais, esta energia vai reduzindo o seu potencial, porque quando vem aqui ainda é uma fortíssima energia eletromagnética e cromática.
Então, na medida que ela vai descendo, ela vai, vem para aqui, para o nível do terceiro olho, né? Que é o chakra frontal, então, que corresponde à visualização, visão psíquica e tudo mais, que tem uma cor roxa. Depois desce para o chakra laríngeo, que rege a garganta, a comunicação, criatividade, expressão, e tem essa azul celeste na cor. Depois ele desce para o chakra cardíaco, que é o do coração, que corresponde a amor universal, compaixão e empatia, e ele vibra na cor verde. Aí desce de novo e atinge o plexo solar, que fica em cima do estômago. Então, o plexo solar rege a criação do eu, percepção, projeção, e tem a cor amarelo dourada. Desce mais um pouco, aí vem para o sacro, ou umbilical, que rege o desejo, incluindo a energia sexual, que é na cor laranja. E, por último, vem o chakra básico, que é conhecido como chakra raiz, que rege a vitalidade física, sobrevivência, tem uma lista de coisas. Todos esses aqui têm muito mais coisas para ser escrito, para mostrar. E rege no vermelho. Todos esses chakras são extremamente importantes que estejam alinhados para a pessoa ter saúde e equilíbrio em sua vida. Se estiverem desalinhados um com o outro, vibrando de uma forma diferente, a pessoa vai ter problemas sérios de saúde. Aqui estão os cones que eu me referi antes, né? Como é que eles estão projetados a partir das glândulas, né? Eles ficam para frente e para trás, mais ou menos como está aqui. Aqui está o cálice, que é o receptáculo da energia divina. E isto aqui nós podemos conectar esse assunto aqui com o cálice que Jesus bebeu, o vinho na Santa Ceia, que tem toda uma história por trás disso, do simbolismo do cálice. Então, aqui está a glândula pineal, que está ligada à terceira visão, enfim. Agora não vou falar muito sobre isso, mas para mostrar rapidamente para vocês, porque tem que depois voltar lá no início para mostrar outras coisas diferentes. Aqui também, nessa outra ilustração da direita, vocês estão vendo aqui os chakras também, mais ou menos uma outra formatação aqui de ligação. Isto é o ser humano que as pessoas não veem com os olhos do rosto. Então, na verdade, quando você olha para um computador, você vê a casca dele, né? Aquela capa. Você olha para o notebook, para o celular, você vê uma coisa bonita ali, assim, tudo ilustradinha, né? Coloridinha, etc. E tal. Mas aquilo ali não é o celular, não é o notebook. O verdadeiro notebook é o que está dentro dele. Pense nisso. O ser humano é a mesma coisa, né? Ele é aquilo que as pessoas não veem com os olhos do rosto. Depois que a energia atingiu, que veio descendo lá do Sol central da galáxia, ela já conseguiu chegar, já bem reduzida, aqui no chakra básico, ela começa a entrar numa subida novamente, mas aí entrando pelos canais da Kundalini. Então, ele volta a seguir acompanhando os chakras novamente, até atingir o chakra frontal aqui em cima. Então, esse é o símbolo lá da medicina, né, que foi representado, que acho que nem os médicos sabem direito por que é representado assim. Essas asas aqui representam a libertação da matéria, né, o ser livre. Então, ele fica nesse ponto aqui. Então, a energia da Kundalini, essa energia que as pessoas receberam aqui, cromática e eletromagnética, elas vão subindo. Essas duas energias vão circundando dessa forma aqui e vai subindo de novo. Na medida que vai subindo, elas vão se densificando.
A energia, desde o princípio que saiu do Sol central, ela está reduzindo a sua potência. Então, no corpo humano, ainda ela vai reduzir muito mais. Reduz aqui, reduz aqui, reduz aqui, reduz aqui, reduz aqui, até chegar aqui em cima. Quando chega nesse nível aqui, aí ela passa para um outro nível, que é este aqui. Deixa eu ver. Oh, gente, eu não coloquei a imagem. Bom, vai aqui então. Ela entra aqui nos meridianos da acupuntura. Então, aqui no corpo humano, em seus mais de 2.000 pontos de acupuntura, que fica nos meridianos, a energia passa por todos esses pontos aqui, todos eles. E é como se fosse postes, cada ponto de acupuntura é como se fosse pequenos postes de uma cidade. Quando a energia já chegou aos postes, ela já está bem reduzida, bem reduzida. A fonte final disso aqui é entrar na corrente sanguínea já bastante densificada, e as duas energias vão alimentar os glóbulos brancos e os vermelhos da corrente sanguínea, do plasma sanguíneo. Então, nesse nível, ela já chegou às residências, vamos dizer assim. Ela já se densificou suficientemente para circular aqui no corpo todo, então iluminar todo o corpo humano. É por isso que quando as energias que estão circulando no corpo humano e elas estão desalinhadas, vai ter problema, vai entrar em curto-circuito isso aqui. Bom, eu transmiti para vocês até agora em palavras bem simples, bem simples. Isso aqui é extremamente complexo. Eu tenho verdadeiros tratados aqui, eu tenho livros aqui só sobre acupuntura, que tem mais de 5.000 páginas para entender isso, porque nos estudos de acupuntura você aprende sobre os 5 elementos, né, sobre todo o caminho da energia no corpo, como cada ponto está relacionado com uma coisa específica. É muito complexo. Tanto é que os cursos de acupuntura na China, nós sabemos que tem mais de 5.000 anos, que é a verdadeira medicina aqui da Terra, né? Porque a medicina ocidental é muito nova, tem pouco mais de centenas de anos, mas a medicina oriental tem milhares, mais de 5.000 anos de conhecimento. Então, só que a grande diferença entre a medicina ocidental e a medicina oriental é que a ocidental, as faculdades de medicina, você entra lá para aprender sobre cadáveres. O estudo é sobre anatomia humana, não estudo a energia da vida no corpo humano. A medicina oriental estuda a circulação da energia da vida. É uma diferença gigantesca. Então, por isso que as terapias holísticas que buscam estudar essas coisas aqui todas, eles têm um conhecimento bem mais avançado. Mas o mais legal seria haver uma complementação entre a medicina ocidental e a oriental, em que os médicos fossem assim, escolhessem a medicina complementar, porque ela também tem a sua importância. O grande problema da medicina ocidental são os laboratórios farmacêuticos, que são mais assassinos do que querem realmente curar pessoas. Então, é um grande problema. Agora eu vou mostrar outra imagem para vocês. Aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é um campo eletromagnético do ser humano, que é chamado de torus. Então, a energia, olhando de fora, um ser cósmico que olha para o ser humano, que olha com os olhos que realmente veem
porque os olhos humanos não veem quase nada, ele viria este campo de energia. Lógico que não vai ver tracinho de desenho, não. São campos de energia de outro nível. Então, ele vai ver isso aqui em cores e tudo mais. Neste gráfico de cá, que está tudo embaralhado, de uma pessoa que é muito negativa, que critica, que reclama, que condena, que cheia de dúvidas, cheia de medo, de preocupações, e por isso engana, julga, humilha, enfim, tem pensamentos e sentimentos negativos, consigo mesmo e com outras pessoas. E resumindo, quando não trabalha corretamente suas emoções, por exemplo, e seus pensamentos, o campo eletromagnético dela é uma zorra total, fica assim, ó, tudo bagunçado. Neste lado de cá é quando a pessoa aprende a não criticar jamais ninguém, nem a si mesmo, não reclamar, não condenar, não. E ela pede desculpas quando porque tem humildade, perdoa, agradece, ama, sem esperar nada em troca, é atencioso, é honrado, é sincero, aprendeu a amar a si mesmo e usa corretamente suas emoções. Então, o campo eletromagnético dela é equilibrado desta forma, ou assim como está aqui. Então, o ser humano, ele não é como as pessoas pensam que é e nem é como a medicina ocidental diz que é. Ela está muito longe de conhecer isso aqui, a menos aqueles que, como eu falei, também se dedicam. Eu conheço muitos médicos, aí, muitos pesquisadores da ciência e tal, que estão adentrando para esse campo, porque é o campo do autoconhecimento, do verdadeiro conhecimento humano. E aqui vocês estão vendo à direita em cima, olha como é a mesma coisa. Aqui está o campo eletromagnético da Terra, né? Aqui está o positivo e negativo, né? O norte e sul, ou seja, os polos magnéticos. Aqui está o campo magnético que protege a Terra. Então, aqui podemos fazer toda uma explicação científica, inclusive, sobre esses campos. O mesmo campo que atua no planeta atua no corpo humano, atua nos animais, nas plantas, tudo que tem vida no planeta e não tem vida também, até as pedras têm campo positivo e negativo, e eletromagnético e cromático. Vou pular isso aqui, que ainda não é hora. Vou voltar lá agora. Pronto. Como vocês estão vendo, esses campos de energias, eles formam a base, o princípio do começo do entendimento. Então, eu vejo aí pessoas religiosas e tal, ficar filosofando o tempo todo. Se ela não conhece a energia da vida, ela não tem condição nenhuma de entender sobre o que é ensinado pelos grandes seres aí do passado e do presente. Não consegue entender, porque as coisas são muito mais complexas. E olha que o que eu mostrei para vocês aqui em poucos minutos é assim, uma pinceladinha por cima. Cada coisa dessa que eu mostrei aqui levaria-se muito tempo para realmente mostrar como é que é. Mas eu queria dar uma noção geral, rápida de tudo, porque a fonte da vida vem do centro da galáxia. Agora, tem outra coisa. O próprio centro da galáxia, ele está conectado a outras galáxias e recebe energia dessas outras galáxias maiores. E isto não tem fim. Então, quando se fala assim, que Deus é o único, Deus criador é o único, não sei o quê, não é bem assim, não.
É e não é. Aí existe um grande paradoxo. É e não é. Por que que é dessa forma? É porque um é pai do outro, né? Uma coisa está dentro da outra. E assim sucessivamente. Os seres humanos, né? Você tem o seu pai, tem a sua mãe, depois tem o avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó e assim por diante. Há uma continuação da coisa. Em termos divinos é assim também. Por isso é que já Cristo, através de Jesus, porque não é o mesmo ser. A palavra Cristo significa fitofixação das energias dos neurônios do crisol estelar. Então, ele é muitas vezes mais do que qualquer pessoa entende da Bíblia. A palavra Cristo não significa só ungido. Essa coisa de ungido é 1% do que é realmente. Então, o ser humano não tem condições de entender o que é um Cristo. Um Cristo. E não existe só um Cristo, existem muitos Cristos, um mais alto que o outro, um mais elevado que o outro. O Alfa e o Ômega é o Cristo galáctico da nossa galáxia. Existem outros Cristos e outras galáxias, muito maiores que este aqui. Então, e daí para se chegar até o Criador principal de tudo, não tem como. O ser humano não consegue imaginar nada disso. É muito, muito lá acima. Então, nós precisamos começar pelo beabá, começar a entender o básico, para depois entender as coisas mais complexas. Então, o próprio Cristo, através de Jesus, falava: eu e meu pai somos um. Quem é esse pai dele? E tem mais. As energias que vêm do centro galáctico, e são as mesmas energias que sustentam a galáxia toda, ela é uma energia trina, elas são três energias, trina. E é interessante, muito interessante, que a energia aqui na Terra, que sai de uma hidrelétrica, ela sai trifásica. Ela sai trifásica depois que passa para a bifásica, que é polo positivo, polo negativo, porque a trifásica tem o positivo, o negativo e o neutro. A energia cósmica da vida é a mesma coisa. Olha aqui, positivo, negativo e neutro. Positivo. Olha só o que eu vou dizer para vocês. O positivo é o ato de amar. Quando você ama, o negativo é quando você aprende aliás, desculpe, eu troquei aqui. O positivo é quando você ama a si mesmo. O negativo é quando você é amado. E o neutro, quem é que sabe o que é o neutro? Eu inverti as coisas aqui. Vamos ver se tem alguém que conhece sobre isso e vai me corrigir. O neutro é amar a si mesmo. O positivo é quando você ama outra pessoa. E o negativo é quando você é amado, porque o segredo está aí. O trielo, que eu chamo de trielo do equilíbrio perfeito, é essa energia trifásica, energia trina, que ela sustenta todo o universo. É por isso todos os universos são compostos por três elementos: átomo, elétron e o nêutron. Aliás, o átomo é formado por três energias:
elétron, próton e nêutron. Então, formam a molécula, né? A molécula, que é a molécula atômica, é 3 elementos também. Então, como vocês podem ver, a energia que sustenta o equilíbrio da galáxia, ela é trina. Nessa energia trina, quando você separa uma delas aqui, que seria o nêutron, as outras duas formam polaridades opostas, que nós chamamos aqui de yin e yang, no conhecimento oriental. Então, que é os polos do eletromagnético. O eletromagnético, ele é assim, eles são polos opostos. Se você pegar 2 polos de energia elétrica da tomada da sua casa e botar um fio lá e encostar um no outro, ocorre uma explosão. Por quê? O positivo quer fazer o negativo ficar positivo. E o negativo quer fazer o positivo ficar negativo. Então, é uma explosão e é uma destruição. Mas, se você colocar o terceiro elemento no meio dos dois, que nesse caso seria a consciência, que é o amar a si mesmo, é como se você colocasse uma lâmpada no meio de 2 polos e, em vez de haver uma explosão, acende a luz. É criativo. A coisa, ela cria e não destrói. Então, o princípio, tudo no universo tem a polaridade, que seria o pai e a mãe, a polaridade masculina e feminina. Então, quando você conhece sobre todas essas questões energéticas, você vê que o que estão querendo colocar aí, essa esquerda satânica quer colocar para a humanidade esse negócio aí de ideologia de gênero, eles estão transgredindo todas as leis cósmicas com isso. Porque não existe esse negócio de ser neutro, não ter nada, tanto faz homem como mulher. No universo inteiro não existe isso. Isso é contra qualquer princípio de equilíbrio universal. Então, as energias da vida, elas são perfeitamente possíveis da gente entender e usar essas energias corretamente. Entender, por exemplo, que uma pessoa doente é aquela cujas energias estão assim conflitantes dentro dela. Na acupuntura você aprende que certos pontos de acupuntura podem ficar com a energia estagnada, parada, e a energia não circula ali. Então aquilo vai gerar um problema físico. Então, por isso a acupuntura é super importante. Mas não é só a acupuntura, né? Existem outras técnicas aí, como tem a moxa bustão, tem as ventosas, tem a fitoterapia, tem muitos, o próprio reiki, enfim, tem muitas técnicas que são para equilibrar esses campos de energia, porque a doença se manifesta no físico depois de ter acontecido no campo energético da pessoa. E muitas vezes, como eu disse antes, pode acontecer em nível espiritual para energético. O próprio campo emocional da pessoa pode bloquear esses canais, provocar problemas. Então, para nós entendermos o que a Terra está passando, né, vocês devem estar acompanhando, não sei quem está acompanhando, de ver que o nosso Sol está tendo mudanças enormes. As ressonâncias Schumann do planeta, que é aquele campo magnético lá que eu mostrei, ele gera para o planeta isso que é chamado de ressonância de Schumann. O campo eletromagnético da Terra está passando por uma alteração tão grande que os cientistas estão acreditando piamente que a qualquer momento
o campo magnético, eletromagnético da Terra vai dar uma cambalhota, vai trocar o norte pelo sul. Isso já aconteceu no passado distante. E vai voltar de novo, vai ficar na posição original. Não sei se vocês sabem, mas a Terra, ela gira no sentido anti-horário em relação ao Sol. Ela tem um eixo caído. Ela é o único planeta do sistema solar que é inclinado, que é caído, que é justamente isso tudo tem a ver com a questão do peso kármico da humanidade. Inclinou o eixo. Isso foi há mais ou menos 13 mil anos atrás. Na virada que nós vamos ter agora, o eixo terrestre o eixo de quinta dimensão, ele vai ser vertical, dessa forma. E se você não entender de energia, você não consegue entender o que vai acontecer na Terra. E muito menos com o ser humano. O ser humano vai passar por uma mudança radical. Né? Os seres humanos, eles têm apenas 2 hélices do DNA funcionando. Os Anunnakis que estiveram aqui no passado, eles tinham 12 hélices funcionando. E o ser humano vai gradativamente aumentar agora, com essa mudança toda, ele vai passar a ter muito mais hélices. E isso significa que ele vai ter poderes inimagináveis, vai virar um super-herói. Então, os seres humanos que estão vindo por aí, eles são muito diferentes do que existem agora. A paranormalidade dele, a capacidade de visão extrafísica vai ser muito maior, porque os chakras vão estar muito mais ativados. O eixo mental, aí eu teria que fazer uma outra live só para falar sobre o eixo mental, porque é muita coisa. O eixo mental humano é igual ao planeta, ele está caído assim. Porque a nossa energia aqui na Terra é igual à energia do planeta. Tudo que acontece para o planeta acontece para nós aqui na Terra. Porque nós recebemos a energia do planeta. Então, na medida que esse eixo está havendo mudança, toda mudança que estiver ocorrendo com o planeta vai ocorrer com cada um de nós. E a tendência é abrir, é crescer, é ampliar tudo. Então, o ser humano, o novo ser humano, não vai ser nem de longe parecido com o que é hoje. Ele vai ser. A polaridade masculina e feminina vai estar em equilíbrio. Em equilíbrio. Os homens vão ficar. Vocês devem ver essas imagens de seres como Astacheran, que tem por aí e tudo mais. Você vê todas as figuras angélicas. Os homens têm um rosto tão bonito quanto de mulheres, assim, a pele lindíssima e tudo mais. Mas ele continua sendo homem, masculino. Porém, todo homem tem uma polaridade feminina dentro dele. Toda mulher tem a polaridade masculina, e este desequilíbrio que existe na Terra é que gera todos esses problemas de sexualidade que nós vemos aí no planeta. Então, quando isso se equilibra, entra tudo nos eixos. As medbeds estão vindo por aí, que elas trabalham dentro de tudo isso que eu estou falando e muito mais. Então, as pessoas terão que passar por um reajuste, uma recachutagem geral, uma funilaria para poder se ajustar, porque está tudo errado aqui na Terra, está tudo errado. A alimentação que as pessoas comem está tudo errada, totalmente errada. Os hábitos estão errados, os pensamentos são errados, negativos, são contrários a toda a energia da harmonia do universo. Isso tudo tem que ser revisto, tem que ser refeito, tem que ser reprojetado,
As pessoas têm que se conhecer muito mais. Então, se ela aprende muito mais sobre ela mesma, ela vai errar muito menos, ela vai começar a entrar em harmonia consigo mesma. E isso significa, quando você começa a conhecer mais sobre si mesmo, deve saber mais sobre alimentação, qual que é a alimentação adequada para você, para ter saúde, para ter equilíbrio. Quais os hábitos que você deve ter? O que que você tem que tirar da sua vida que é prejudicial? Se você vai num ambiente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai nesses bailes funks que tem aqueles sons estridentes, barulhento, uma luz piscando para tudo quanto é lado, aquilo é extremamente destrutivo, desequilibra todos os chakras meridianos, desvia a pessoa completamente do rumo, sem contar que há uma egrégora ali muito, geralmente muito pesada, desequilibrada. Então, as pessoas que frequentam esses lugares, geralmente elas vão se dar muito mal, porque não tem como dar bem. Então, o ponto muito importante que as pessoas precisam fazer, aprender a meditar, aprender a ficar em silêncio consigo mesma, entrar em sintonia com o seu ser interior. Muita gente acha que meditar é ficar muito quieto, e é o contrário. Quando você medita e entra em sintonia interior, aí é que você atinge num nível de muito mais velocidade das coisas. O equilíbrio interior traz a libertação do espírito. Então, mas as pessoas estão tão travadas dentro de si mesmas que não conseguem perceber isso. Há uma necessidade urgente de mudança de tudo. Nós recebemos energia, por exemplo, pela planta dos pés. É muito importante pisar na terra, na grama, na areia. É muito importante, de vez em quando, ir para a praia, pisar na areia da praia, no mar. O mar, a água salgada do mar, ela tem um potencial imenso de limpeza das energias pesadas que estão impregnadas no corpo das pessoas. E no nível da praia, o ar da praia está impregnado de íons negativos, que para o ser humano é positivo. Os íons negativos são muito importantes para a saúde, para manter o equilíbrio das pessoas. Então, buscar alimentos orgânicos, naturais, evitar enlatados. Quem só se alimenta de enlatados está se alimentando da morte. Quem só se alimenta de alimentos industrializados está se suicidando, porque não tem vida naquilo lá. Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam a debater comigo a respeito de micro-ondas, por exemplo, forno de micro-ondas. E eu sempre disse que se eu tivesse forno de micro-ondas em casa, eu nem daria de presente para ninguém para não adquirir karma. Por quê? Mas não, vem a medicina, a ciência dizer, eu vi outro dia uma reportagem com um médico tentando provar que o forno de micro-ondas não faz mal para ninguém. Esse médico não entende patavina sobre a energia da vida. O forno, tudo que é de micro-ondas, destrói a vida. Ele desagrega a energia da vida, elimina a energia da vida. Basta você começar a alimentar, botar água para ferver na vasilha, deixa esfriar lá no micro-ondas, depois molha a sua planta só com aquela aguinha, seu vasinho, para você ver como ela vai murchar rapidinho. Então, imagina o que faz para um ser humano. Então, pessoal, há muita coisa que precisamos aprender para viver melhor. Então, eu comecei a desenvolver esse que eu já coloquei no Ergon Play, que muitos aí já devem ter visto, já fiz 2 vídeos falando sobre a energia da alimentação, como é que funciona, são 2 vídeos, tem 1 hora de duração,
falando sobre a energia da questão da alimentação. Então, nessa sequência que eu estou colocando lá no Ergon Play, a ideia é fazer 7 vídeos abrangendo esse assunto todo, né? E então ali eu vou falar sobre várias outras questões importantíssimas para as pessoas conseguirem ter mais saúde, mais equilíbrio, sabe? Estar mais centradas dentro dela mesma, né? E quanto mais você aprender sobre as energias da vida, mais você vai poder ajudar a você mesmo e ajudar as outras pessoas, seus filhos, parentes. Eu sei que é difícil de ajudar parente, mas eu vejo que muitas pessoas têm um coração muito bom e querem ajudar outras pessoas, mas precisa saber como fazer isso. Nunca podemos fazer isso através da imposição. Então, tem que ter toda uma sabedoria para você lidar com as pessoas. Então, eu pretendo entrar nesse campo todo aí da questão humana, de relacionamento e tudo mais, porque tem coisas muito importantes a serem transmitidas, a serem passadas. O ser humano é muito complexo, muito complexo. Eu acho que para eu conseguir transmitir o que eu quero, eu teria que fazer aí mais de, sei lá, 2.000 vídeos de meia hora para começar o assunto. Eu não estou fazendo mais de 1 hora porque as pessoas se queixam, acham que é muito longo, que demora para ver e tal. Então, reduzi para meia hora, que eu acho muito pouco, mas fazer o quê? Então, eu tenho mais umas coisas para falar sobre isso. Essa energia da vida que vem do universo, ela entra, a energia que vem diretamente, ela entra pelo coronário, né? Como eu falei, vai passando pelos chakras, meridianos e tudo, até entrar na corrente sanguínea e fazer parte das células, ela vai alimentar as células do corpo humano. Pois bem, existe a outra energia, então, que vem para a natureza e retorna, vem para o ser humano através dos pés. No calcanhar dos nossos pés tem 3 pontos, que são pontos de acupuntura, que é onde entra a energia da Terra, a energia telúrica. Mas esta energia que entra, ela não pode ser demais, ela tem que ser na medida certa ali. Porque se entrar demais, prejudica. Então, quando a pessoa está desequilibrada em cima, ela pode acabar recebendo muita energia de baixo e também ter problema de saúde. Então, mas isso é um desajuste da pessoa e não é da natureza. Nós recebemos energia da nossa alimentação. Então, uma boa parte da energia que vem para o nosso corpo vem através da alimentação. É por isso que é extremamente importante se alimentar de alimentos sadios. Alimentos que vão para a geladeira. 3 dias depois, ele pode estar uma fruta na geladeira que você põe lá, ela conserva. O frio conserva, mas 3 dias depois, essa fruta não tem mais energia nenhuma, acabou. A energia eletromagnética da geladeira, ela prejudica a outra energia e elimina. Então, você tem uma fruta morta, que só vai encher a barriga, mas os nossos, e tem uma coisa aí que eu não falei, porque é muito extenso, nós temos os nossos corpos sutis. Esses corpos precisam da energia vital, a energia cósmica para alimentá-los. Então, se a pessoa só se alimenta de enlatados, só se alimenta de coisas de micro-ondas, só se alimenta de coisas sem energia, por exemplo, refrigerante, essas coisas industrializadas, ela está se suicidando, porque os corpos sutis delas vão começar a perder
a condição de agregação com aquele corpo, e ele vai começar a ter problemas de todos os tipos. Então, é muito importante dormir bem à noite. Aí entramos para uns detalhes que eu não vou falar agora, logicamente, porque milhões de detalhes. Mas o nosso organismo, o fígado, o rim, o baço, o pâncreas e tudo mais, coração, eles têm um momento que eles entram em atividade e um momento de descanso. Então, é muito importante saber que momentos são esses, porque tem horas específicas, que isto tudo está ligado com o nascer e o pôr do sol. Então, aquele órgão entra em atividade em determinado horário, depois ele descansa e entra outro. Por isso que depois da meia-noite, 11 horas da noite, não devemos comer alimentos pesados. Vai fazer mal. Então, durante o dia, do meio-dia, é o horário de almoçar. Por que é meio-dia que a gente come? Porque é o horário que entra o estômago funcionando, por exemplo. Então, muita coisa, tudo tem a ver com energia. Então, para a gente ter saúde, equilíbrio, harmonia interior, temos que ter pelo menos aí as 7 a 8 horas de sono bem dormidas à noite. Temos que nos alimentar corretamente, alimentação leve, evitar carne, principalmente agora que essas carnes todas que vêm dos animais abatidos, elas vêm carregadas de vacinas, de drogas e tudo quanto é tipo que vai para o corpo de quem come. Então, deve procurar alimentações orgânicas, saudáveis, deve procurar estudar sobre isso, ler sobre isso, se quiser ter saúde. Então, os seres de luz, quando se fala em despertar consciência, é você despertar o prazer em conhecer toda essa maravilha que nós temos no universo e em nosso planeta. E vocês aprender como se sintonizar com tudo isso. E isso se torna uma coisa maravilhosa. Você tem coisas muito grandes para aprender e vai se sentir muito bem, muito feliz com isso. Vai gostar tanto que você vai querer passar para as outras pessoas assim como eu quero. Eu conheço tanta coisa e fico muitas vezes frustrado porque eu não consigo passar. Eu gostaria de passar informações muito mais avançadas e eu não consigo, porque as pessoas não sabem o básico. Eu não tenho como ensinar álgebra para quem não sabe nem somar 2 mais 2. Então, é muita coisa que nós temos que aprender. Devemos respeitar a natureza, respeitar os animais, conviver com eles, abraçar as árvores, aprender a meditar com as plantas. Então, você estará despertando a sua energia divina dentro de você, e esse é o objetivo da vida do ser humano. Ele foi criado para isso, ele precisa se desenvolver, crescer, multiplicar-se. E não é ser só essa coisa que, que nasce, cresce, casa, vive, morre e não sabe por quê. Está fazendo o que aqui neste mundo? Será que a vida é isto somente que se faz aqui? Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para sobreviver? Não é isso, gente. Não é. E nós temos que corrigir tudo isso. Até quando vai continuar esse sofrimento todo? Então, a transição planetária, ela é justamente isso. Ela vai aproveitar, ela vai pegar essas pessoas todas que estão preparadas para levar para um novo nível. As que não estão vão ser tiradas fora, vai para um planeta mais primitivo,
que esteja de acordo com a sua mentalidade, com as suas crenças, e vai ficar lá mais milhares de anos sofrendo até ele começar a querer despertar. É simplesmente isso que vai acontecer agora. E o meu esforço, que eu sempre fiz e faço por mais de 50 anos, que eu sei disso, é tentar elevar essas pessoas para um outro nível mais elevado, mais vibrante, mais verdadeiro, mais cósmico. Bom, eu tenho mais umas coisas para falar para vocês. Já me fizeram umas perguntas aí, eu vou responder. Os próximos seres humanos que vêm por aí, vamos colocar assim, essas informações que eu vou passar para vocês, elas vêm lá de fora, cósmicas, tá? Na continuação da espécie humana para uma quinta dimensão, a tendência é as mulheres não irão gerar filhos mais, porque isto é um processo considerado que faz parte ainda do ser humano, que é meio animal e meio homem. Porque o novo homem, o novo ser humano de quinta dimensão, ele já é um ser cósmico. Ele não vai viver aqui na Terra como tem vivido até hoje. Não vai ser assim. Nós vamos estar aqui em contatos com civilizações muito avançadas, nós vamos ter tecnologias e portais dimensionais, tudo que você vê em ficção científica vai ser realidade. Já é realidade, só não está à disposição das pessoas. As próprias medbeds que a gente vive falando aqui já fazem parte dessa outra realidade. As pessoas, aquilo que você vê nos filmes lá do Jornada das Estrelas, Star Trek, né, de uma pulseira aqui no braço que você clica lá e desaparece e vai aparecer em outro local. Isso já existe. Sabe, aquele Stargate, aqueles portais dimensionais, já existem. Você entra ali e vai para outro planeta, para outra estrela. Isso tudo tem uma ciência muito avançada por trás disso. E já existe e é muito antigo. O ser humano está vivendo como escravo aqui nesse planeta. Existe uma horda de seres trevosos, satânicos, dominando o nosso planeta, e eles estão sendo eliminados, estão sendo tirados fora. Há uma guerra acontecendo, uma guerra apocalíptica que a humanidade não vê, não percebe, mas está acontecendo. A humanidade está sendo libertada desses seres satânicos, que na verdadeira concepção da palavra, porque é isso que eles são. O nosso planeta, que sempre foi dominado por Lúcifer, que são esses draconianos, ele está sendo libertado. Então, nessa libertação, ocorrerá a seleção, que é verificar quem está preparado para viver a nova terra, o novo homem, sob a luz do novo sol e um novo céu. Isso está lá no Apocalipse. Então, como eu disse, aqueles que não estiverem preparados mesmo, porque ainda vai ter uma fase aí que vai ser assim uma motivação, que de certa forma é o que eu estou fazendo aqui, impulsionando vocês todos para esse grande despertar, para saírem dessa roda de samsara, essa prisão kármica que todos têm vindo há milhares de anos, para se abrir por novo, a nova consciência. Então, os nossos guardiões galácticos aí que estão acompanhando tudo, estão vendo tudo, sabem sobre cada pessoa muito, muito mais do que cada um sabe. No próprio sistema quântico do QFS, já existe lá o registro de todos os seres humanos. E por lá ele se sabe tudo, tem a ficha completa de cada um, suborigem, origem espiritual, tem
tudo lá. Por lá eles vão saber selecionar tudo. Então, o que é essa seleção? A separação do joio e do trigo. Então, o que está escrito lá na Bíblia, muita coisa ligada à parte do Apocalipse, vão ter que interpretar isso de outra forma, mas é aquilo que está lá. Então, todas as pessoas já estão sendo trabalhadas em muitos sentidos. Mais um pouquinho, ainda este ano, vocês vão ver se concretizando tudo isso que eu venho falando há muito tempo e que realmente não está atrasado. O que eu estou dizendo aqui agora, eu tinha motivos para acreditar que estaria já começando no final do ano passado, mas não foi possível, por muitos motivos. A guerra continua feia. Vocês veem o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos está sendo, como é que eu vou dizer, desmantelado, porque lá é a pátria do Estado profundo. Então, tudo que está sendo feito lá é planejado, literalmente planejado, que é para acabar com todas aquelas infiltrações do mal que está lá. E está faltando muito pouco para a virada, muito pouco. Então, nós sabemos que o nosso Trump volta ao poder, não sei quando. Mesmo que eu soubesse, não poderia dizer. Aqui no Brasil, o nosso presidente vai continuar sendo presidente, porque ele é da luz. Eu tenho informações aqui muito interessantes mostrando quem é o presidente brasileiro, né, que está diretamente ligado ao Trump, ao presidente da Índia, ao presidente da África do Sul, ao Putin da Rússia. Todos eles estão trabalhando para fazer a faxina completa nesse planeta. Hoje o Brasil Hoje o Brasil já está cumprindo uma profecia lá de trás, principalmente de Dom Bosco, que seria Brasil a pátria do novo evangelho. Ele não falou novo, mas eu sei que é o novo. Coração do mundo, a terra que jorraria leite, né, como alimento, símbolo do alimento. Seria o berço de uma nova humanidade, e é real isso, é verdade. E o Brasil iria alimentar o mundo todo, e é o que já está acontecendo. O Brasil hoje alimenta mais de metade da humanidade. Então, é muito importante entenderem que não tem um fio fora do lugar. Tudo está planejado, tudo está pensado, tudo está dentro de uma configuração cósmica. Então, não preciso ter medo, vejo as pessoas morrendo de medo aí. Agora há pouco mesmo eu estive vendo a notícia aqui que entraram hoje com a documentação baseada numa investigação muito grande naquele Carvajal, que era o general do Hugo Chávez e do Maduro, e também aí de uma outra pessoa em político aí, que entraram com pedido para ser cancelada a candidatura de Lula e retorno para a prisão, baseado em provas concretas de que ele está envolvido com um monstro de distribuição de drogas para a humanidade, para o Brasil, países da América Latina. Enfim, o próprio partido esquerdo vai cair também. Eu sempre soube disso. Ele não vai ter. Eu acredito até que há uma possibilidade de não existir eleição, porque Bolsonaro não tem com quem concorrer. Então é isso que está. Esse é o cenário que eu vejo aí. E
E o nosso país vai dar um salto gigantesco, gigantesco. Guarde bem o que eu estou falando. Gigantesco. Nunca visto na história da humanidade um país que vai se desenvolver tanto. Vai ser inacreditável o que vai acontecer. E em seguida isso vai se espalhar para o mundo inteiro. Então, o presidente brasileiro é ungido, sim. Ele tem que distribuir armas para todo mundo, sim, porque quem não tem armas não consegue se defender, é um pobre coitado que vai ser destruído pelo inimigo. Quando você tem uma espada dentro da sua casa, você consegue defender sua família. Quem não tem, vai se dar mal. Coloca uma arma na minha mão para você ver só se eu não vou usar. Deixa vir tentar invadir minha casa para você ver o que eu faço. Ser bonzinho, querida, que escreveu isso aí que eu não vi quem foi, não é ser trouxa, ser um coitado de mim. Guerreiro da luz é aquele que luta e não fica só rezando. Então, é aquele que defende os fracos e oprimidos, é um guerreiro. Jesus era um guerreiro. Todos os mestres do passado eram guerreiros. Moria, que foi rei Arthur, era um tremendo guerreiro. Então, chega de pobres coitadinhos de mim. Os seres da luz precisam ser guerreiros. Os seres estelares são guerreiros. São pessoas de ação. Chega de coitadinho de mim. Até quando vocês vão continuar ainda com essa mentalidade de que tem que ser, ai, meu Deus, estão judiando de mim? Não. Tem que ter ação. Por isso que o trielo que eu estava falando é consciência, amor e poder. A cor azul representa o poder de ação, que não fica se fazendo de coitado, que ele vai à luta e conquista o que precisa ser conquistado, ele trabalha para o bem e para a luz. É assim que funciona a coisa, e é assim que vai ser, e é assim que já está sendo. Bom, pessoal, nossa mudança de vida vai ser muito grande. Eu pretendo fazer um outro trabalho aí. Para quem está acompanhando mais tempo, deve saber que no ano passado, final do ano passado, eu tinha agendado pelo YouTube para fazer um workshop, simplesmente, de um sábado, era 5 horas de duração, para falar sobre Adeus Mundo Velho e Feliz Mundo Novo. A procura foi tão grande que eu não consegui fazer, então decidi fazer em forma de vídeos, e com isso resultou em 9 vídeos, porque não ia ser muito menos, né? Resultou em 9 vídeos de 9 horas de duração. Eu tinha prometido 5 e foi feito 9. Que nesses vídeos, quem está lá no Ergonplay já deve ter assistido, onde eu vou descrevendo toda a história geopolítica que começou lá no passado e veio até o momento presente. Eu estou trabalhando aqui agora, preparando, porque o primeiro que eu fiz foi o Adeus Mundo Velho. Então, agora eu vou fazer a segunda fase e vai também para o Ergonplay, para disponibilizar para todo mundo, quem já está lá, quem vai entrar. Feliz Mundo Novo. Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu vou mostrar lá nos vídeos, em detalhes, sobre tudo isso que vocês querem saber. Porque eu tenho um defeito muito grande, se é que se pode chamar isso de defeito. Eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Eu não tenho condições de responder para as pessoas em 2 palavras as coisas. Eu conheço tanto sobre o assunto que eu tenho que ir mais profundo.
Eu não gosto de ficar na periferia, eu não me sinto bem, eu sei que as pessoas não vão entender. Então, lá eu vou mostrar tudo, eu vou falar sobre o sistema quântico, como é que vai funcionar, o sistema bancário que vai quebrar tudo, vai fechar os bancos, tudo, já está fechando. Se vocês não sabem, lá na Europa, nos Estados Unidos, está fechando banco um atrás do outro, bancos centrais, tudo controlado pela cabala negra, está quebrando, está fechando, banqueiros sendo presos. A libertação da humanidade está acontecendo. Só que não é assim, não estalar de dedos, como todo mundo pensa, assim, não, que vai acontecer de uma hora para outra, um passo de mágica. E não é assim. Então, vamos falar de novo. Tenho muito mais informações sobre a MedBed, que eu vou falar também, mas não só sobre a MedBed, sobre a medicina que está vindo aí, mas muito mais avançadas do que tudo que existe aí. Vamos falar sobre as novas tecnologias, vamos falar sobre todas as transformações em todos os sentidos. Então, esse vai ser o feliz mundo novo. Então, é incrível isso tudo, porque há muito tempo atrás, por volta aí de, eu tinha acho que uns 17 anos, 18 anos, eu li um livro chamado Planeta das Possibilidades Impossíveis. Quem escreveu esse livro foram dois cientistas franceses chamados Louis Bégier e Louis Pauwels e Jacques Bégier. Esses dois cientistas, eles acabaram criando posteriormente uma revista na França chamada de Planète. E foi lançada no Brasil anos depois, quando eu tinha uns 17 anos de idade, pelo nome de Revista Planeta, pela editora 3. Eu colecionei essas revistas durante muitos anos. Muitos anos. E eu lia tudo. Então, fora os livros que eu lia sobre isso. Então, realmente, eu estou. A Terra é um planeta das possibilidades impossíveis. Incrível como é. E eu aprendi muita coisa sobre tudo. Eu li sobre tudo, sobre sociedades secretas, como é que surgiu o nazismo, mas não esse conhecimento que é ensinado nas escolas, não. Hoje em dia, o que ensino nas escolas é mais mentira que qualquer outra coisa. Então, quando você começa a entrar no mundo fechado, oculto, onde as verdades existem, não essas fachadas que são mostradas nas faculdades, essas carapaças que eles mostram dizendo que aquilo é verdade e não é, o que eles revelam sobre a medicina, por exemplo, que é um absurdo a medicina. Eu vejo coisas que não tem pé nem cabeça, que é ensinada nas faculdades, você conversa com médicos aí, vê o que eles aprenderam na faculdade, você sente vergonha de ser ser humano. Então, tudo isso, as pessoas vão saber a verdade, porque nessa virada da transformação do planeta, todas as verdades escondidas vão ser mostradas. A verdade sobre as pirâmides do Egito, a verdade sobre os gigantes que habitaram a Terra, a verdade sobre todas as coisas que estão sendo, que foram ocultadas da humanidade, vão ser mostradas. A verdade sobre que a humanidade está sobre controle extraterrestre do mal há muito tempo. Então, a libertação de tudo isso é muito trabalhosa, porque se infiltraram em tudo que vocês possam imaginar. Todos os ramos, todas as ciências, todas as culturas, todos os costumes, e se infiltraram em tudo. E mentiram, esconderam a verdade, deturparam a Bíblia, passaram a Bíblia para povo que cheia de mentiras, de deturpação, porque tudo isso deixa fácil de manipular as pessoas.
umas igrejas criadas em cima de mentiras, cheias de distorções da realidade. Então, agora, com a aproximação dos nossos irmãos galácticos, os nossos protetores do planeta aí, os arcturianos, pleiadianos, eles vão começar a revelar tudo. E vai chegar o momento que as pessoas estarão em contato com esses seres até nas suas cidades. Por isso que eu digo que o que vai acontecer para os conceitos de hoje é uma coisa surreal, completamente surreal. Então, é isso tudo, pessoal. Eu estou preparando aqui, eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar de novo aqui. Os médicos ganham comissões da indústria farmacêutica, assim, sempre ganharam. Eu vou mostrar mais uma imagem aqui que eu fiz rapidamente, e agora descobri que tem um erro lá, mas tudo bem. Cadê? Só um minutinho, please. Não está aqui. Vou começar de novo. Só um minutinho que eu cliquei errado aqui. Compartilhar tela, janela. Nota stream. Ué, saiu daqui. Aqui. É isto aqui. Então, isso aqui, pessoal, é o que eu estou preparando, mas acho que não é para agora, é mais para frente. É um trabalho que ele vai vir depois da alquimia aí, desse trabalho que eu estou colocando no Ergon Play. Isso aqui vai ser um curso, ele não vai para o Ergon Play, ele é um curso que duração de 5 meses. Nós vamos fazer uma aula de uma vez por mês, de 4 horas, vai ser ou no sábado ou no domingo, ainda está sendo definido, uma vez por mês. O início também ainda não agendamos, quando é que vai começar. E na última vez, no 5º mês, estamos preparando para ser entregue um certificado de participação e vai ser uma aula presencial, e vai ser um final de semana, sábado e domingo, o último dia, onde teremos um evento com todo mundo, com música, com jantar, é uma confraternização bem legal entre todos os que participarem desse trabalho aqui. Tá? Então, estamos preparando isso aqui com muito carinho, eu já estou adiantando para vocês que este assunto, por exemplo, que eu passei aqui hoje, vai ser passado com muito mais detalhes e muitos outros assuntos de extrema importância, principalmente para quem é terapeuta, trabalha com terapias holísticas. Então, essa aí vai ser mais uma proposta dos projetos nossos aí, tá bom? Vamos interromper isso aqui agora. Voltando aqui. Então, no Ergon Play, eu quero convidar todos vocês a fazerem parte lá, porque esta plataforma, ela está nos propiciando de realizar muitos projetos. Então, quanto mais pessoas estiverem participando, né, é um caminho de duas mãos, né? Porque as pessoas participam
e a gente fica estimulado em condições de realizar muito mais. Então, no YouTube, a gente sempre está colocando material gratuito lá para as pessoas. É gratuito para as pessoas, porque para nós tem custo aquilo, tem muito custo. Para fazer o Ergon Play, para vocês terem uma ideia, são várias empresas contratadas, né? Várias empresas. Agora mesmo aqui estamos vendo mais uma que vai ser contratada para facilitar as transmissões. Todas essas transmissões têm custos, muito custos, fora a equipe técnica toda que trabalha nisso tudo. E a dedicação o dia inteiro, todos os dias, até de fim de semana, às vezes, para conseguir preparar material, para reunir material. E estamos agora trabalhando, buscando materiais mais alta qualidade. Quer dizer, por enquanto, a gente tem usado imagens da internet que vêm com baixíssima resolução, a qualidade não é boa. Estamos buscando agora conseguir as mesmas imagens em alta resolução, só que isso é pago, tem que se pagar tudo. Então, quando vocês participam conosco, estão estimulando, estão ajudando esse trabalho para que a gente possa ajudá-los também. Por isso que é uma via de duas mãos. E fica aí o convite para vocês, então, porque não tem preço quando eu vejo as descrições das pessoas quando elas me falam do quanto a vida delas está mudando, está crescendo, está se multiplicando, quanto bem estou provocando na vida dessa pessoa, e não tem preço isso. Isso é o maior pagamento que podemos receber. Então, tem muita coisa a ser transmitida. Se me ajudarem, vou fazer isso com o maior gosto do mundo. Eu e todo o pessoal que está aí trabalhando também. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Já pude dar o meu recado hoje para vocês. Eu agradeço de coração a toda a ajuda que vocês estão dando, a toda a participação, todo o carinho, tudo muito importante para a gente. É uma satisfação imensa poder estar transmitindo tudo isso para vocês. Cuide mais da sua vida, cuide mais de si mesmos. Em outras lives que vamos fazer, aí eu quero falar mais sobre a questão das emoções, né, de coisas que possam usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tem um outro trabalho que eu tenho já planejando faz tempo para falar sobre profecias e cumprimento de profecias, tudo relacionado com esse momento que nós estamos vivendo, para mostrar para vocês como tudo que está acontecendo no mundo já estava programado para acontecer há muito tempo. Então, deixo aqui um beijo no coração de todos, meu agradecimento à equipe, o André, a Cristiane Flauzino, a Cecília, a todo mundo aí que ajuda, que colabora de um jeito ou de outro, com a divulgação e tudo. Todas as pessoas que eu tenho estima muito grande. E a todos vocês, um grande beijo no coração e até breve. E vamos que vamos. Muita coisa boa está chegando por aí. Paz e luz para todos.